Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e esse é um vídeo de agradecimento a todas as pessoas que foram, assim, muito especiais no Hospital de Planaltina. Sim, existiram pessoas que foram, assim, incrivelmente fofas, gentis, atenciosas e empáticas com ela, com a Lili. E por que eu tô falando isso? Em especial, as tias da neonatologia aqui do Hospital de Planaltina. Cara, elas foram muito fofas com a Lili. Por quê? Porque a Lili ficou 8 dias lá internada, na UCIM, que eu acredito que seja assim a unidade de cuidados intensivos neonatais. Então, ela ficou num berço, ela não ficou na incubadora, mas ela ficou num berço que foi feito todo adaptado para ela. Por quê? Porque ela tava de gesso nas duas pernas. Então você imagina. Colocaram um colchão casca de ovo por baixo, depois colocaram um rolinho para fazer um ninho, depois colocavam paninhos para ficar fofinho e ficavam mudando ela de posição. Pra quê? Pra que ela não ficasse cansada e pra que ela não tivesse feridas, né? As tal desses caras. Porque a pele dela é muito fininha. Então ela ficava muito tempo de barriga pra cima. Hoje, inclusive, ela detesta ficar de barriga pra cima. Ela gosta de dormir de lado ou de bruços. Mas por causa do Paveli, que ela não consegue dormir de lado. Ela só dorme de bruços. Só de bruços, é impressionante. Quando ela tava de gesso e veio pra casa, ela ficou 2 dias de gesso aqui em casa, eu colocava ela de lado, ela dormia super bem. Mas de barriga pra cima ela detesta, ela acorda muito, muito rápido. Ela fica incômoda, não sei. Não sei se são as perninhas, não sei. Bom, olha só que coisa incrível. Na sala de parto, ela encontrou uma colega minha, professora, que também é enfermeira neonatal. Então, e um doce de pessoa que até hoje manda mensagem pra saber como é que ela tá, que pergunta, que lá dentro do hospital foi me visitar, que é incrível. Eu vou evitar de falar nomes, né? Até porque eu não tenho autorização deles. Mas, assim, se ela estiver me ouvindo, muito, muito, muito obrigada. Depois, lá na UCIM, que é o berçário neonatal do hospital, é como se fosse a UTI, né? Neonatal. Ela foi muito bem tratada, Annalise, porque além dessa questão do colchão, ela não podia tomar banho todo dia. Por causa do gesso e com a suspeita, que já foi descartada da osteogênese, que é a síndrome dos ossos de vidro. Então, tava lá no prontuário dela que a mobilidade, assim, de ficar mexendo nela, era mínima. Então, ela não deveria ser movida com tanta frequência. Por quê? Porque tinha essa suspeita. Mas depois que foi descartada, tudo bem. Então, as tias davam um banhozinho nela, porque já assim no quarto, quinto dia, ela já tava suada. Ela não tava com cheirinho bom. Precisa não tava gelosa, não tava. E elas foram, e acho que foram 3. Uma segurava a parte de baixo, a outra dava banho, a outra apoiava aqui. Então, assim, foram muito incríveis. Fizeram um sistema de proteção no gesso para que o número 2 não entrasse em contato com a pele e não causasse assadura, não causasse nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de infecção, porque poderia acontecer. O que mais? Elas faziam massagem no pezinho, porque perceberam que o pezinho dela ficava muito inchado, porque ficava numa posição só. Então faziam massagem. Quando eu ia amamentar, também falavam, olha mãe, faça massagem, porque pro pezinho desinchar e tal. Outra coisa, me ensinaram a fazer a tal da prega na prática. Por quê? Porque o meu peito, depois que teve o colostro, o leite desceu de uma vez e ele ficou muito cheio, então ficava muito duro. Mesmo eu fazendo a massagem para poder amolecer a auréola e tal, ele estava muito cheio e a Annalise ainda não sabia mamar. E eu sempre tive uma dificuldade de amamentar com o seio esquerdo. Não sei o motivo, desde o Budão. Inclusive foi esse seio que na época de Budão ficou ferido, eu sentia umas pontadas, aí eu tive um ducto entupido que eu puxei, assim, ficou uma bolinha branca no meu bico e eu puxei, e quando eu puxei saiu assim como se fosse, sei lá, uma massinha junto. Nossa, e uma dor terrível, e ficou vermelho, e ficou rachado e tudo. Então já tinha um certo trauma desse seio. E eu falava pra elas, eu falei, você pode me ajudar aqui a fazer a prega? E elas ficavam, o tempo que a Annalise estivesse mamando, elas ficavam lá segurando o meu seio na prega e segurando a cabeça dela enquanto eu apoiava. Por quê? Tinha que ficar numa posição bem específica e dependendo do lado, a Annalise chorava muito porque era o lado da fratura. Então, ela teve a fratura na perninha direita. Então, quando eu deitava ela, que a perninha direita ficava para baixo, que é justamente no seio esquerdo, ela ficava muito incômoda, porque ela tava com fome, mas ela ainda tava com dor. E aí, as meninas da neonatologia, tanto uma pediatra muito fofa, que eu quero colocar dentro da bolsa e trazer para casa, que infelizmente não atende na rede privada, ela é só da rede pública, mas ela é incrível. E uma enfermeira muito fofa também.
falaram assim pra mim, você tem almofada de amamentação? Eu falei, tenho. Ela, não, pode trazer, porque aí a Analice fica mais confortável, você fica menos tensa, porque eu ficava dura. Porque se eu mexesse, eu falei, gente, se eu mexer, ela pode sentir dor. E se ela sentir dor, ela vai chorar e vai largar o peito e vão colocar sonda de novo. E eu não queria que colocassem sonda de novo. Porque é ruim, é desconfortável. Tanto é que ela arrancou a sonda 2 vezes. Pegou assim, pá, e arrancou. Porque é desconfortável, é um negócio dentro do nariz, cara. Imagina, que horrível. Então, não pode. Mas, com autorização, tanto da pediatra como da enfermeira, eu consegui ter uma almofada de amamentação para poder fazer aí o aleitamento da Analice. Além disso, elas sempre perguntam, até hoje, assim, até depois da alta, eu recebo mensagens perguntando como é que a Analice está. E me fizeram prometer que toda vez que eu fosse ao hospital, que eu passasse lá na neonatologia para que elas vissem a Analice. Inclusive tem foto, essa foto aqui, ó, das meninas, que são ótimas, assim. E sempre falam, olha, mande notícias. Por quê? Porque lá tem um mural de todos os bebês que foram atendidos e que tiveram histórias especiais e mandaram cartinha ou mandaram foto depois de recuperados e tudo mais. Então elas são muito fofas. Elas chegavam perto de Analice e falavam assim, que foi, titia, que foi? Então às vezes a Analice estava irritada, com dor. Elas faziam uma chupetinha com a luva. Pega a luva, põe um pouquinho de algodão assim no dedinho, mindinho da luva e dava pra ela poder acalmar. Porque às vezes mesmo depois de ser amamentada, ela tinha essas crises, né? Então elas tinham todo um cuidado. Aí às vezes estava frio, porque ela ficava só de fralda. E o berço, ele era aquecido, né? Mas às vezes estava assim um pouco mais frio. Elas iam, colocavam a cobertinha de um jeito que ficasse aconchegado, que fosse assim, acolhedor, enquanto eu não estava lá. Quando a Analice foi fazer exames no HUB, ela foi numa ambulância. Aí meu super, cara, agradecimento pro responsável da ambulância, que eu queria muito poder falar o nome dele, mas enfim, ele sabe quem é, obrigada, você foi assim, incrível. A gente se despediu, eu te dei um abraço e eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada com o seu carinho, com a sua atenção. Ele conseguiu ambulância para Analice. É difícil conseguir ambulância no hospital, por quê? Porque tem muita transferência, tem exame, tem poucas ambulâncias. E essa pessoa responsável pelo serviço ambulatorial, né, da ambulância, ele foi com a gente, acompanhou a Analice na consulta. Quando chegou lá, a Analice não tinha o tal do cartão do SUS, porque eu nem fazia ideia que ela tinha que ter. E ele providenciou esse cartão. Ele tentou fazer pelo celular, não conseguiu, ligou pro pessoal que estava trabalhando aqui no hospital. Eles conseguiram, mandaram para esse rapaz e ele ficou lá na fila para poder marcar os exames e a próxima consulta de Analice. Ele ficou o tempo todo com a gente. E a técnica de enfermagem que foi conosco nessa consulta, ela ficou o tempo todo com a Analice no colo, porque eu tava recém-operada, tava reclamando muito das dores, e fez um pacotinho e botou a Analice no colo. Depois, na hora da consulta, eu fiquei com a Analice. Depois, na volta, também, ela fez um pacotinho e voltou na incubadora. Meu agradecimento também, mais do que especial, ao condutor da ambulância, que foi bem devagarzinho. Geralmente, os condutores de ambulância, eles são bem frenéticos, assim, vão super rápido. E esse que levou a Analice à consulta no HUB, teve todo o cuidado de ir devagar, sabe? Não ligou a sirene pra não ficar fazendo barulho. Cara, muito incrível. Depois, quando ela foi fazer uma consulta no HCB, foi uma enfermeira junto também. Depois, na volta, no outro dia que ela teve alta, porque realmente não precisava ficar lá, no outro dia que ela teve alta, a enfermeira a técnica de enfermagem que voltou com a gente. Opa, gravando vídeo! E esse mesmo rapaz que foi nos buscar. Eles foram, assim, muito incríveis. O condutor também, novamente, super cauteloso. Ele ainda falou, olha, eu vou bem devagar, porque, enfim, eu não quero que a incubadora balance, ou que ela se sinta com medo, ou aconteça alguma coisa. Então, eu vou bem devagar. E a gente veio devagar e deu tudo certo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui por mais um vídeo com vocês. Ok, deixa o joinha, viu, mamãe? Vai deixar joinha, mamãe. Tá bom, Goda. Pessoal, vocês deixem o seu joinha aí embaixo. Os técnicos de raio-x. Os técnicos de raio-x que iam até o berçário para poder tirar o raio-x dela também, super atenciosos. Meu muito, muito obrigada. E o pessoal da neonatologia tem um projeto muito bacana chamado Laçarotes do Bem. Que é o quê? Que é a confecção de laçarotes, de tiaras, de
xuxinhas que elas fazem, elas mesmas fazem lá, entre os plantões. E elas vendem pra quê? Pra arrecadar o dinheiro, pra montar mochilas para mães que não têm condições de ter o mínimo para o bebê. Então, são mães carentes que às vezes não tem roupa, não tem fralda, não tem gaze, não tem uma pomada, não tem um lenço umedecido, não tem nenhuma roupinha para poder cuidar do bebê. Que passam por lá pelo berçário, pela alcim, que eles chamam, e tem alta e não tem condições. Então, o pessoal da neonatologia, cara, elas são muito fofas. Elas confeccionam e elas compram a bolsa e tudo que precisa, coloca dentro da bolsa e doa para essas mães carentes. Então tá aqui o arroba delas, lá Saúde Bem, tá aqui o vídeo, assim, para você conhecer um pouco do trabalho, segue lá. E o mínimo que eu posso fazer para retribuir é, além de mandar notícias, é doar as roupas de Annalise que foram ficando perdidas. E além do Pavlik que ela tá usando, que ela vai tirar em breve, eu vou doar também, porque é um utensílio que vai ajudar uma outra criança que tenha o mesmo problema que a Annalise teve, que é a displasia, que é o problema no quadril quando ele está desencaixado, mas parece que agora está encaixado. A gente vai fazer uma outra sonografia na próxima semana, porque já está encaixado e aí não precisa mais do Pavlik, porque a fratura também já está consolidada, graças a Deus. Né, Pidídia? Eu tô com a minha fratura já consolidada, assim, a da perna esquerda já estava, e agora a da perna direita também, então sem necessidade de gesso, sem necessidade de cirurgia, tudo contra as expectativas médicas, porque ela teria de fazer uma cirurgia, teria de usar gesso por mais tempo, e nada disso aconteceu, foi só num pepeto mágico, né, Precisa? Minha mãe comeu muita casca de ovo triturada na comida, pra poder ter bastante cálcio, muito pepeto, muito descanso, muito colo, muito amor, e colo de mãe cura tudo, então é isso. A vocês que cuidaram e que tornaram essa estada da Annalise, assim, bem menos difícil e mais agradável, mais acolhedora, meu muito obrigada, viu? Obrigada, tias. É isso. Até o próximo vídeo. Obrigada. Beijo, tchau.